Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Olha, como todos nós aqui já estamos com síndrome de abstinência, por favor, comece com o Cantinho do Abreu. Temos duas notícias que relacionadas. Que beleza! Eu vou ter hoje duas, eu vou deixar de ter síndrome de abstinência. Vai, Rodney. A quebra de sigilo bancário da gráfica editora Atitude, mantida pelos sindicatos dos bancários de São Paulo e dos metalúrgicos do ABC, revelou pagamentos a uma rádio da família Rothschild de Abreu, dona de um hotel em Brasília, que é o Hotel St. Peter. Esse mesmo hotel que ofereceu emprego ao ex-ministro José Dirceu, condenado no julgamento do Mensalão. E a família Abreu controla o partido nanico PTN. E o relatório da Polícia Federal sobre as contas da Atitude mostra repasses de R$40 mil mensais entre os anos de 2010 e 2011 para a Rádio Terra FM, que é uma das frequências da família Abreu em São Paulo. E a Atitude alugava horário na grade da rádio, sediada na Avenida Paulista, para veicular um programa radiofônico com viés governista, segundo a Veja, o jornal Brasil Atual, que leva o mesmo nome de outras publicações da editora. Que beleza, mas esse nosso Abreu só me dá alegria. E qual é a outra do Abreu? E só um detalhe, né? O Hotel St. Peter, né, que teve aí no centro do noticiário aí nos últimos anos, fechou, viu? Segundo aqui a revista Veja. Fechou. Tá? O Hotel St. Peter fechou. Oi? Fechou mesmo. Fechou mesmo. Então, quem quiser se hospedar no St. Peter, infelizmente não vai ter mais essa possibilidade. E o outro cantinho do Abreu tem a ver também com um profissional que está deixando a emissora para se transferir a outra, né? Então, conforme informações do site Bastidores do Rádio, do nosso amigo Adriano Barbiero, o comunicador Cacá Siqueira, que é conhecido como ombro amigo do rádio, assinou com a Rádio Tropical FM, uma emissora que opera em 107,9 aqui em São Paulo, e ele vai comandar um programa lá de segunda a sábado, das 13 às 17 horas. E a estreia acontece na segunda-feira, nessa próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. E o programa vai ter a participação do jornalista Milton Bardelli na produção e o Tom Castro na sonoplastia. Hoje, então para quem está ouvindo agora no ao vivo, nessa sexta-feira, o Cacá Siqueira está fazendo o seu último programa na Super Rádio, que é a rádio do Abreu, né? 1150 kHz. Então ele está deixando a Super Rádio para se transferir para a Tropical FM, que a Rádio Tropical está investindo bastante, né, em nomes conhecidos, nomes consagrados do rádio. Então a gente não pode esquecer que essa emissora já conta aí com o Diguinho Coruja, que é um nome muito popular aí, que também tem uma participação na televisão, naquele programa do Danilo Gentili, Agora é Tarde, e o Diguinho Coruja tem 2 horários, das 9 até as 13 horas, então ele vai entregar o horário para o Cacá Siqueira e também um outro horário gravado nas madrugadas. Então é uma rádio aí que está buscando consolidar sua audiência cada vez mais aí. Então eles não há como negar que eles não estão investindo, João. E de quem é a Tropical, hein? Qual é o grupo que controla, você sabe? Olha, eu preciso dar uma checada. Eu não vou agora lembrar de cabeça, mas ela pertence a uma pessoa só, não é de nenhum grupo assim, não é nenhum de conglomerado de mídia. É uma rádio que eu diria independente. Será que não é de alguém do Abreu também? Não, nesse caso não. Nesse caso não é do Abreu, não, até porque senão a rádio já teria mudado de nome. Esse nome Tropical ele já é conhecido há muito tempo, mas não é do Abreu, não. Eu vou te contar, esse Abreu é uma figura rara, viu, meu amigo? Não existe ninguém como Abreu, mas, só tá metido em confusão, é impressionante, Rodney. Pois é, né, e isso se reflete nas rádios dele, né, então ele tá, cada dia que passa, ele tá perdendo comunicadores, né, então o Cacá Siqueira tá mudando de áreas, né, no mínimo ele cansou de ficar lá na Super Rádio, né, com tantas incertezas, tantos problemas, e resolveu seguir a sua vida e agora num outro tipo de prefixo, né, num prefixo FM, cujo alcance é maior, então
realmente vai ser um grande upgrade aí para a carreira do Cacá Siqueira. Agora, realmente voltando ao Abreu, as rádios dele realmente estão numa fase muito complicada mesmo. Tirando a Super Rádio FM, as outras, isso aqui a gente já tem notado há várias semanas, né? Sempre quando nós divulgamos os dados do Ibope, as outras emissoras estão caindo pelas tabelas. Estão. O que está acontecendo com a Rádio Vagalume, hein? Qual delas? Rádio Vida. Ah, a Rádio Vida é uma rádio curiosa, né? Ela entra e sai do ar. Eu lembro que foi na semana retrasada, né, que um ouvinte nosso, se eu não me engano, o nome dele é André Rocha, ele tinha nos avisado que a rádio tinha voltado ao ar, né? Só que depois disso a rádio realmente está fora do ar novamente. Então a Rádio Vida, realmente, como você disse bem, é uma rádio vagalume. Ela entra e sai do ar de forma indiscriminada. Então, segundo o site Tudo Rádio, os agentes da Anatel lacraram novamente os transmissores da emissora, que havia voltado ao ar após ficar 48 horas sem transmissão. E esse novo fechamento ocorreu 2 semanas depois da Rádio Vida ter voltado ao ar na sexta-feira, dia 17. Então é isso, a Rádio Vida está com esse imbróglio aí, vai e volta, então mas por que na internet ela continua no ar, mas agora no dial realmente quem gosta da sua programação está realmente sentindo a sua ausência. Eu acho interessante o seguinte, por que o Carlos Apolinário não segue exatamente aquilo que ele diz? Ele tem uma concessão para São José dos Campos, que é uma praça absolutamente importante, é uma praça muito boa, e mantém a rádio em São José dos Campos. Eu não entendo por que essa loucura de colocar um transmissor pirata no Pico do Urubu e ficar durante anos e anos transmitindo para São Paulo. Eu só vejo isso como uma maneira dele faturar mais, porque atingindo São Paulo ele cobra mais caro. Sem dúvida, mas essa é a lógica de todas as emissoras que vieram para cá, né? Desde Priscas Eras, né? Desde as primeiras que vieram para cá, as rádios do Camargo, né, do Grupo Camargo, a intenção realmente era essa, era buscar anunciantes, buscar patrocinadores maiores aqui em São Paulo, coisa que eles não conseguiriam lá transmitindo em Osasco. Então o Apolinário justamente utiliza essa lógica, entre aspas, perversa do mercado, para arrecadar mais, né, para vender horários a preços maiores. Ele coloca a rádio aqui em São Paulo. E aí as igrejas que estão interessadas em divulgar suas programações devem pagar e não pagam um preço barato por causa disso. Olha, eu acho que na época que começou isso, acho que foi nos anos 70, 80, que elas começaram a migrar para São Paulo, mais especificamente nos anos 80, fim dos anos 80, até se entendia porque nessa época você tinha uma concentração em São Paulo. Mas hoje você tem importantes anunciantes em São José dos Campos, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Rio Preto. Você não tem necessidade de vir para São Paulo, que já está saturado de rádios, Rodney. O dial aqui de São Paulo não cabe mais nada, né? Então realmente você disse bem, está tudo saturado. E essa lógica do mercado, mesmo as grandes anunciantes comprando espaço em rádios aí descentralizadas, o pessoal realmente se manteve por aqui, não quis voltar. Então, eu lembro de uma emissora que ela resistiu muito em vir para São Paulo, né? Não sei se de repente por questões técnicas, jurídicas, que foi a 97 FM. Que hoje está aí no ar até hoje, da emissora que era do seu Antônio Constantino, recentemente falecido, fundada por ele, né? Então durante muitos anos eles transmitiram lá para Santo André, e somente depois que a rádio veio aqui para São Paulo é que ela deslanchou do ponto de vista comercial. Então hoje ela sobrevive lá com seus programas, o seu programa esportivo, né, que é o carro-chefe da emissora, e com a sua programação voltada para Dance Music. Essa qual é mesmo? É a 97, Energia 97. A Energia tem uma emissora em São José dos Campos também, mas aquilo é uma briga constante, viu? Porque ela tem muitos sócios hoje e todos brigam entre si. É impressionante. E ela em São José vive sempre arrendada. Durante muitos anos esteve arrendada para Antônio Leite. Antônio Leite ficou, depois saiu, foi para uma igreja, depois não sei quem, não sei o que lá, pereré. Então aqui ela vive arrendada e hoje roda a programação de São Paulo, não é via satélite,
mas roda a programação de São Paulo aqui, locada para igrejas evangélicas. Mas também, ó, a rádio com muitos sócios é pedir para você não ir para frente, né? Porque cada um tem uma ideia, né? Tem pelo menos 10. Aí é brincadeira, né? Tem pelo menos 10. Então, cada um pensa de uma maneira, cada um quer um jeito. E olha, é um pessoalzinho muito difícil de se negociar com eles, viu? Ainda negociar com um já é difícil, imagina com 10, né? Sabe? Aí o cara vai lá e fala, eu quero comprar a rádio. Aí tá, então nós vamos nos reunir e vamos decidir. Aí os caras, os 10 lá, ficam confinados numa sala, e aí, vendemos ou não? Aí fica aquela coisa, não, vende, não vende, não vende. Olha, existe aqui em São José uma dúvida muito grande. Não se sabe se a Ótima foi vendida ou se continua arrendada para os Bering. Ninguém consegue explicar isso. O menino que está explorando a rádio, o Portioli, ele afirma que comprou. Só que continua a afirmação dos donos da rádio, dos Bering, que ela está arrendada. Então, não se sabe se ela está arrendada ou foi vendida. Mas ela existe ainda, o projeto da Ótima existe, né? Existe, ela tem uma aqui, tem uma em Pindamonhangaba e parece que ele comprou uma outra em São Paulo agora. E justamente é um dos próximos tópicos, né, aqui da nossa pauta. Eu não sei se você lembra, eu noticiei aqui há algumas semanas, a saída da nossa rádio dos 96, 106,9 MHz. Tá. Então a nossa rádio ela vai deixar essa frequência de FM, e aí, segundo com informações aí, ela seria uma rádio que estaria aí caindo na mão do Celso Portioli para colocar no ar a Ótima FM. Não existe confirmação ainda, tá? Essa informação me foi passada de bastidores, mas assim, pode ser que nós tenhamos novidades aí interessantes, né? Porque realmente a Ótima entrando aqui na capital de São Paulo, você daria aí um gás aí na briga da audiência do segmento popular. Então vamos aguardar até o próximo dia 15 de agosto, que é o dia previsto para a possível estreia da Ótima FM no 106,9. Mas vamos aguardar, estaremos acompanhando isso. Eu acho impressionante o seguinte, se usa de uma disfarçatez impressionante para se anunciar que fulano, cicrano, beltrano compraram rádios. Como emissora de rádio não pode ser vendida, porque é uma concessão pública do governo. Agora, como é que se coloca tranquilamente, eu comprei, eu vendi, e o Ministério Público não se movimenta, não faz absolutamente nada, o Ministério das Comunicações não faz nada? Para mim é impressionante isso, viu? Mas aí que tá, eles até agem, né? No caso da Vida FM, eles estão pegando no pé do Carlos Apolinário, tanto que ele já andou reclamando aí, falando, olha, por que só a minha rádio? Tem tantas rádios aí que estão nesse mesmo esquema, né, de compra, venda, de rádio que sai de um município e vai para outro, por que só estão fazendo essa fiscalização com a minha rádio, né? Então, realmente o Ministério, mas acho que o Ministério Público tem outras ocupações, né? Então, acho que por enquanto ainda não é um caso que esteja preocupando aí os nossos procuradores. Mas olha, queira ou não, goste ou não, Rodney, é uma fraude à lei. Estão fraudando a lei, porque é a mesma coisa. Concessão de táxi não pode ser vendida. Todo mundo vende. Todo mundo vende. Se vende concessão de táxi. E é uma concessão pública a título precário, assim como os rádios e televisões. Táxi, tudo bem, é um negócio que não afeta nada, mas quando você pede uma concessão, você tem que preencher uma série de requisitos, inclusive quanto à programação, quanto à cultural, quanto à música, o diabo a quatro. Depois você vende para uma igreja, sabe, é um tanto quanto, digamos, estranho, Rodney. Infelizmente são as distorções do nosso mercado, né? A gente aqui tem alertado, nos últimos 2 anos, praticamente nós temos alertado justamente para isso, né? Mas o mercado é assim, né? Infelizmente eu não tenho perspectivas de que isso vá mudar a tão curto prazo, né? Então temos aí algumas ações aí, né, pontuais, como essa aí do Ministério Público em cima da Vida FM, mas ainda é muito tímido, né? Então não vejo algo como uma mudança de panorama aí nos próximos anos, né? Enfim, outra coisa, foi prorrogado o contrato da Brasil 2000,
Então uma informação do nosso grande amigo Anderson Chene, publicada há algumas semanas, a Rádio Brasil 2000, né, que hoje ela tem a concessão de 107,3, na verdade a Fundação Brasil 2000, né, que é ligada à Faculdade em Embi Morumbi, renovou o contrato aí de parceria de conteúdo com o Grupo Estadão, né? Então a Rádio Eldorado, né, a antiga Rádio Eldorado FM, que entrava nos 92,9, desde 2011 ela entra agora no 107,3. E esse contrato então foi renovado por mais 5 anos, né? Então, para quem gostava da antiga Brasil 2000, vai ter que se contentar em ouvi-la apenas pela web, né? A Brasil 2000 é uma rádio que era voltada para o rock, né? Uma das poucas rádios de rock que existiam aqui em São Paulo, uma das poucas que sobraram, e com essa parceria de conteúdo ela acabou migrando para a internet, está lá exclusivamente na internet, até firme e forte, né? Eu até imaginava que a rádio não durasse tanto na internet, mas ela está lá com a sua programação, então, de uma certa forma, a Brasil 2000 hoje é um dos bastiões aí das web rádios, mas no que diz respeito ao dial, então a Eldorado vai permanecer aí no 107,3, pelo menos pelos próximos 5 anos. Então, para quem gosta, apesar de que essa frequência ela não chega bem em alguns pontos da cidade, né? Então acho que eles poderiam fazer uma manutenção mais bem cuidada do transmissor, né? Para de repente ir lá para outras áreas da Zona Leste, principalmente, o sinal chegar lá de forma limpa, né? Aqui na zona só complementando. Aqui na Zona Norte, Zona Noroeste, o sinal chega bem, mas na Zona Leste, realmente aí já é mais complicado, João. Olha, e o Marcelo de Sena diz aqui que o programa é de noite, e não o Agora é Tarde, o programa do Gentili no SBT. Obrigado, Marcelo. É que eu não costumo assistir, né? Então, mas mesmo assim, então eu acabei errando. É de noite. Agora é Tarde era o programa que ele fazia da Bandeirantes, é verdade. O proprietário, passa também o Marcelo de Sena, o proprietário da Rádio Tropical FM de São Paulo é Ciro Aguiar. Ciro Aguiar, o cantor, exatamente. E o Celso Portioli comprou a Rádio FM, que era do R.R. Soares, que foi a Rádio Ômega, que tem a sua sede em Arujá, e vai ter a sua segunda ótima indo para a capital. Essa Ômega, agora o Marcelo falando em Ômega, essa Ômega também já foi Expressão FM. Essa Ômega que hoje vai ser a ótima FM, antigamente era Ômega, então era Ômega e depois virou Expressão FM durante algum tempo, tentou fazer uma programação popular, tinha até futebol lá, mas não deu muito certo. Você sabe que eu não sei se é a mesma, né? Mas eu peguei uma Ômega nos bons tempos em que tocava música de muito boa qualidade, viu? Muito flashback. Não devia ser a mesma, não. Esse Ômega foi um nome bastante usado aqui no dial de São Paulo nos anos 80 e 90. Não é a mesma. Eu me lembro disso, viu? Bom dia, Rodney, querido. Bom dia, Flávio Ascar. Vou te fazer uma pergunta. Cantinho do Abreu em dose dupla, né? Dose dupla. Vou fazer uma pergunta à sua pessoa. Como está a sua plantação de ácaro? Olha, semana passada eu passei um perrengue, mas agora está tudo bem. Como é que foi? Você soube dessa, João? Soube dessa? Não. A plantação de ácaro no apartamento dele, na casa dele. Sério? O efeito prático dessa plantação de ácaro foi ficar com a voz quase igual a do Galvão Bueno. Que horror, não? Problema aí eu podia entrar no lugar dele sem problema. Que horror. Me conte aí como é que foi a repercussão de Hélio Ribeiro. Foi ótima, né? Só para lembrar, quem não ouviu, na semana passada nós tivemos aqui o Sidney Magrini. Sim. E ele é um dos integrantes do Memorial Hélio Ribeiro, e na sexta passada, coincidentemente, o dia do programa, caiu bem no dia em que o Hélio Ribeiro, se estivesse vivo, estaria comemorando 80 anos de vida. E a repercussão foi muito boa. Eu quero agradecer inclusive ao Flávio Prado e ao Jorge Cajuru, porque ambos ajudaram a divulgar essa entrevista nas redes sociais, né? Jorge Cajuru lembrou que inclusive ele trabalhou com o Hélio Ribeiro na Rádio Capital, né? Uma pena que o programa, como a gente tem 1 hora só de programa, né, então a gente não conseguiu abordar outros aspectos da carreira do Hélio, né? Então, no caso da Capital, ele fundou praticamente a Rádio Capital, não como a conhecemos hoje, né, mas a Rádio Capital tinha um projeto aí muito ambicioso de
ser uma rede de rádios e no segmento de jornalístico. Então, realmente foi um projeto bastante ambicioso. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais essa história, eu sugiro que o pessoal pesquise aí no YouTube, ou no Google, ou em algum mecanismo de buscas que seja mais adequado. É uma entrevista que nós fizemos com o Ronan Junqueira em janeiro deste ano, e ele contou um pouquinho aí sobre o início da Rádio Capital aqui em São Paulo. Então, o Hélio Ribeiro ajudou a construir um importante grupo de comunicações que até hoje está aí no ar, e eu quero agradecer então ao Flávio Prado, ao Cajuru, realmente pela colher de chá aí, este humilde programa, e é isso aí. E além dessa semana também, João, deixa eu só fazer uma efeméride, aniversariaram também outros dois grandes profissionais do rádio brasileiro, Osmar Santos, que completou 66 anos, e o nosso grande amigo Flávio Araújo, dois narradores esportivos aí. Flávio Araújo comemorou 81 anos também nessa semana. O Osmar Santos, só lembrando que tem a ESPN fez um documentário a respeito da vida e da carreira dele. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, até porque a ESPN não programou nenhuma reprise na madrugada, que é o período onde eu posso acompanhar a programação deles, mas vamos ver se eu dou um jeito de assistir para poder comentar sobre esse documentário aqui no Rádio Amantes no Ar. Então ficam aí os registros dos aniversários de Osmar Santos, com 66 anos, e o Flávio Araújo, com 81 anos. O Flávio Araújo hoje vive lá em Águas de Santa Bárbara e está aposentado, mas ainda tem lá o seu cantinho para escrever no site Ribeirão Preto Online, e ele ainda também tem a coluna O Positivo e o Negativo na Rádio Cultura de Poços de Caldas. Ô, Rodney, Oi. Aonde anda o Cajuru, hein? O Cajuru está tentando aí articular a entrada dele para o mundo da política. Ele já fez uma incursão aí, só que sem sucesso, né? Na eleição passada, ele foi candidato a deputado federal por Goiânia, só que ele teve votos necessários, só que devido ao quociente eleitoral ele acabou não conseguindo uma cadeira no Congresso. Então agora a intenção dele é das duas uma, ou se candidatar a prefeito ou a vereador em Goiânia. Talvez ele possa se candidatar a prefeito, que aí seja uma forma de tornar o nome dele mais conhecido. É uma estratégia já manjada aí por muitos políticos, né? Então tem político aí que é candidato a prefeito para depois, né, 2 anos depois, buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então essa talvez aí seja a estratégia do Jorge Cajuru, buscar aí uma candidatura para prefeito e fazer o seu nome ficar bastante em evidência para daqui a 2 anos conseguir uma cadeira aí na Câmara dos Deputados. Me diga, Oi, estou por aqui. Tá, me diga uma coisa. Você podia tentar uma entrevista com o Cajuru para a semana que vem, né? Vamos tentar. Não prometo para a semana que vem, mas para as próximas semanas vamos fazer vamos tentar trazer o Cajuru aqui nos microfones da Showtime. Os nossos advogados ficarão absolutamente de prontidão, sem problema nenhum. Eu vou precisar de alguns. Não, né? sem problema. O escritório está absolutamente à disposição. Hoje o escritório está sob a batuta do desembargador aposentado Luiz Carlos Ribeiro dos Santos, tem o Dr. Carlos Veloso, tem a doutora Iracema, tem o Dr. Plínio, então fique absolutamente tranquilo. Muito obrigado, então. Então com esse guarda-chuva jurídico já fico mais animado. Aliás, outro também que resolveu sair candidato a prefeito é o da Atena, né? Olha, eu estou acabando de ler aqui, óleo de peroba nele. Em 2013, Datena disse que era injusto um comunicador se aproveitar da fama para conquistar votos. Disse ainda que se considerava uma porcaria como administrador e que seria um péssimo político. Agora é candidato a prefeito de São Paulo pelo PP, partido campeão de denúncias na Lava Jato. Eu não aceito esse tipo de coisa não, viu, Rodney? Eu não sei, no fundo eu tô desconfiando que isso aí no fundo vai acabar sendo uma grande piada que o Datena está querendo passar aí em grande parte da população. Eu não sei, eu não acho que o Datena tem um perfil aí de administrador e de político. Não, né? Ele não tem, mas eu posso dizer para você que será, porque isso foi arquitetado pelo delegado Olim, tá? E ele não vai deixar o Olim falando sozinho. Mas pode ser que ele recue, né? Porque
pode ter certeza que vai começar a aparecer muita notícia negativa relacionada ao Datena. E você sabe que a máquina aí de informação dos partidos adversários funciona, que é uma beleza, né? Mas, de qualquer maneira, foi um tiro no pé, né? Como é que é? Foi um tiro no pé. Ah, sim, foi um tiro no pé, mas vamos ver, né? O Datena pode até explicar depois que ele tem todo o direito de mudar de ideia, mas realmente eu acho que, eu não sei, eu acho que ele está caminhando para uma aventura muito perigosa aí para os próximos meses. Eu acho que, eu não sei se ele vai sair inteiro de uma aventura como essa. E não podemos nos esquecer que o fato de você ser comunicador não te dá a certeza de que será eleito, viu? Sim, vários outros casos nós temos aí de comunicadores que realmente tentaram aí buscar cadeiras aí no parlamento, ou então na Câmara dos Vereadores, e se deram mal. E muito mal, viu? E realmente é uma situação totalmente complicada. Mas vamos ver, o Datena realmente está se aventurando por um caminho muito perigoso. Tomara que ele se toque de que ele está fazendo uma grande bobagem e que ele recue a tempo. Eu não sei se vai recuar não, viu, Rodney? A pessoa, quando é picada pela mosca azul, é complicado. Alguém disse para ele que ele pode ser prefeito de São Paulo e ele acreditou. Agora, eu tenho para mim que qualquer crítica que ele fizer a qualquer político já perdeu a credibilidade. Porque ele já tem interesse. Se ele criticar Geraldo Alckmin, se ele criticar Haddad, se ele criticar um deputado, ele já não tem a mesma credibilidade, porque eu não sei se ele está falando como jornalista ou como pré-candidato. Então é difícil você acreditar nisso. Resta saber também como é que o Grupo Bandeirantes, né, vai se comportar com essa situação, né? É uma coisa absolutamente nova aí para eles, né? Então, eu não sei, eu acho que o Datena, a gente sabe que o Grupo Bandeirantes também tem um problema sério, né? Da tenodependência, né? Então, se ele deixar o grupo para se candidatar a prefeito, eu não sei como é que eles vão fazer para sobreviver, né? Eles não estão colocando já o filho dele pensando nisso? Tem o filho dele, mas só que ainda não... É ruinzinho, hein? Bom, É ruinzinho, vamos ser claros, é ruinzinho. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, o cara é ruinzinho. Mas mesmo assim, independente da qualidade, ele ainda é um nome que precisa ele é um nome que precisa ser popularizado aqui. Pouca gente ainda conhece o Joel Datena como o filho dele. Muita gente acha que ele é apenas um mero imitador. E diz aqui o Marcelo de Sena que com a chegada do Datena ao PP, comprou confusão até agora com o Maluf, o Guilherme Mussi, namorado de uma das filhas do Silvio Santos, e o delegado Olim. O Olim o apoia, viu? Porque ele apoiou completamente e totalmente o Olim. Eu tô achando, assim, claro, a análise política aí ela é feita por gente muito mais qualificada do que eu na Showtime, mas eu tô achando também que isso aí é uma tentativa de isolar o Maluf, né? Pode ser. O Maluf já andou falando aí que ele vai apoiar o Haddad, né, na reeleição, então agora, até hoje eu também acho que esse apoio do Maluf também é um tremendo de um cavalo de Troia, né? Também é um tiro no pé. Outra coisa que eu também até hoje não entendi, mas você conhece a história do cavalo de Troia, né? Você manda um presente lá e acaba virando um presente de grego. Mas enfim, análise política é no sábado, então eu deixo aí pro Brickman e pros outros colegas aí da Showtime tentarem esmiuçar esse quadro político aí que nós teremos aqui em São Paulo nos próximos meses. Olha, um grande abraço para a Rosinha Arruda, que está nos ouvindo lá em Campo Belo, Minas Gerais. Um abraço a você, Rosinha, obrigado pela audiência, viu? Ô, João. Oi. Deixa eu registrar então mais um aniversário, né? Nós falamos aqui de grandes profissionais, mas agora eu preciso registrar o aniversário de um dos programas mais antigos aí do rádio brasileiro. Qual, hein? Esse é antigo. Você tem aí a introdução de O Guarani? Não tenho. Você Uma vai pena. falar da maldita Voz do Brasil. A voz do Brasil, pelo amor de exatamente. Deus, isso não é programa. Infelizmente, né? Mas tem que fazer o registro, né? É histórico, né? Na quarta-feira... Nós somos obrigados. Na quarta-feira, 22 de julho, o programa estatal A Voz do Brasil completou 80 anos. É um dos programas mais longevos do mundo
e ele estreou no dia 25 de julho de 1935, quando o locutor Luiz Jatobá interrompeu a sua voz grave a programação das 50 rádios que operavam no país, e nessa data estreava o programa nacional idealizado por um amigo de infância do então presidente Getúlio Vargas com o objetivo de propagandear as realizações do governo federal. E em 1939, quando Vargas já estabelecera no Brasil a ditadura do Estado Novo, o programa, rebatizado como A Hora do Brasil, tornou-se transmissão obrigatória pelas emissoras de rádio sempre no horário das 19 horas. E aí, durante a vigência do regime militar, né, A Hora do Brasil virou A Voz do Brasil, e aí ele passou a ser conhecido como o EU, como a gente ouve hoje, né? Então temos aí a presença dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, cada qual com uma fatia aí da programação da Voz do Brasil, divulgando aí os seus feitos, e a gente não pode esquecer toda a polêmica em torno aí do programa obrigatório, que muitas emissoras de rádio o consideram um estorvo aí para suas programações, principalmente a programação noturna, que é um horário onde você pega muita gente voltando para casa com os seus carros, né? Então é uma audiência potencial que para muitas emissoras de rádio fica desperdiçada, uma vez que quando a Voz do Brasil entra no ar, muitas pessoas desligam os rádios ou então resolvem usar aí os seus CDs, pendrives, outros dispositivos móveis para escutar música. Então a Voz do Brasil aí já teve várias tentativas de flexibilização, primeiro pela via judicial, só que agora com as quedas das liminares, muitas emissoras de rádio voltaram a exibir o programa no horário obrigatório das 19 horas. Agora, outras ainda têm aí essa prerrogativa, né? Mas à medida em que a justiça for derrubando as liminares, elas voltarão a transmitir o programa no seu horário habitual. E tem projetos no Congresso Nacional, né, de flexibilização da voz do Brasil, mas não é do interesse dos deputados perder uma boquinha na divulgação, que eu acho um tiro no pé, visto que existe aí a TV Câmara, existe também a internet, outros veículos aí onde os deputados podem propagar aí os seus feitos sem qualquer tipo de contestação. Seus feitos, eu não sei se são seus feitos ou mal feitos, talvez, ou né? Suas maldades. Ou suas maldades. Mas... O Marcelo de Sena levanta uma dúvida aqui. Sim. Se o Datena for para a política, ele terá que abrir mão até das Olimpíadas do Rio. Aí eu acho que vai abrir, né? Eu acho que é uma escolha que ele está fazendo. Então, realmente, acho que eu não conheço nenhuma história de alguém aí da comunicação que tenha interrompido aí o seu mandato para fazer uma cobertura jornalística. Então, eu acho que isso aí é totalmente inviável. Eu lembro do Zico. O Zico, quando foi secretário de esportes do governo Collor, ele conseguiu lá uma brecha para fazer a cobertura da Copa da Itália pela TV Bandeirantes. Mas é outro caso, era uma outra situação, né? Então, o Zico ele tinha um status de ministro de Estado, mas agora a gente sabe que quem manda não é o ministro, né? É o cara que está abaixo dele, né? Exatamente. Então, nesse caso, o Zico até poderia ter se ausentado para essa cobertura. Agora, o Datena fica inviável, né? E isso aí ia pegar mal também, né? Já imaginou o Datena lá fazendo a cobertura dos Jogos do Rio e a cidade parada e aí todo mundo caindo de pau nele, né? Então, meu amigo, o negócio é complicado. Eu acho que realmente vai ser uma burrice, eu acho, o Datena entrar para a política, mas enfim. Mas está picado. Está picado pela mosca azul. Eu acho que ele poderia tentar alguma coisa na Câmara dos Deputados, né? Mas... Eu não sei nem isso, viu? Se você começa a falar, não, porque eu sou contra, eu sou isso, você aquilo outro, eu não gosto de político, seria a mesma coisa, que eu vivo batendo em político, não tenho filiação partidária, não tenho filiação política, amanhã chega a dizer eu sou candidato a vereador. A credibilidade foi pro vinagre, o Rodney. Não, exatamente, né? Então, e ele até... aquela coisa, né? Vai ser uma decepção também para muitos espectadores, né? Telespectadores e possíveis eleitores, né? Porque assim, um camarada que passa anos da sua vida na televisão,
batendo forte aí em políticos, aí acabar entrar para política, então realmente o pessoal vai, muita gente vai achar isso uma tremenda falta de coerência. Eu também acho, viu? Conte aí, Rodney. Pois é, há algumas semanas nós falamos aí da Rádio Imprensa FM, né, que tá aí bem ranqueada na pesquisa do Ibope aqui em São Paulo, né, então nós relembramos a trajetória da emissora aqui, da sua fundadora, a senhora Ana Cury, que realmente criou aí um mini império de comunicação, tem a imprensa aqui em São Paulo, tem no Rio, em outras praças. Agora, você sabe qual é o carro-chefe da programação da Imprensa FM aqui em São Paulo? Não. Eu vou dar uma dica, é um padre, vou dar a segunda dica, é um padre vidente. Ah, mentira. E a terceira dica, é o padre vidente Francisco Silva. Ah, mentira. É, exatamente. Ah, meu Deus do céu. Da meia-noite até as 5 da manhã, ele aluga horário lá na Imprensa FM para divulgar aí o seu trabalho aí, as suas curas, o seu programa radiofônico, né? Tem um lado positivo nisso, João. Tem porque tem pessoas que acreditam, vão e se sentem melhor. Não, e tem o outro lado também, que positivo, vamos lá, é um dos lados positivos, e o outro é que de repente ele parou aí de Rádio pirata. Com esse lance de rádio pirata, porque ele era um dos maiores piratas aqui de São Paulo. Sua Planeta 90 era um caso sério aqui na radiodifusão de São Paulo, que operou anos aí, sem ser incomodado, até que chegou uma hora que não dava mais para segurar, né? Então aí começaram a caçar a rádio e ele resolveu então concentrar suas energias aí para comprar horários. Eu acho até que realmente, do ponto de vista financeiro e de dor de cabeça, eu acho que ele teve uma significativa melhora, porque assim, ele aluga o seu horário lá na Imprensa FM e não tem mais dores de cabeça. Então, o padre vidente Francisco Silva é um dos destaques aí da programação da Imprensa FM. E só lembrando aí pro Flávio Ascar que ainda tem o programa de heavy metal, todo domingo, das 10 à meia-noite, tem lá o Combate Rock. Agora, vem cá, meu amigo, Por que padre? Bom, é a forma como se ele apresenta, né? Então. Mas provavelmente não é padre. Há controvérsia, sim, totalmente. Existe muita gente que duvida disso, mas é a forma como se ele apresenta. Eu respeito aqui a forma como ele se identifica, mas ele até uma vez eu lembro que ele teve uma época aí que ele se identificava como pastor, né? Então, enfim, tá, entendi. Mas tá aí, o padre vidente Francisco Silva está aí nas madrugadas da Imprensa FM, e a programação dele, assim, você pode até questionar o trabalho dele, o que ele faz, mas o rádio que ele faz não é de se jogar fora, não. Então tem dramatizações, radionovelas. É mesmo? Hã? É mesmo? Tem até umas radionovelinhas lá. Eu lembro que na época que eu ouvia, tinha isso, dramatizações de casos aí do cotidiano, pessoas que estavam com a vida totalmente destruída, e aí eram exemplos aí de como ele poderia agir para resolver os problemas. Então, outro destaque é que ele toca grandes sucessos aí do sertanejo, né? Então. Toca sertanejo? Toca sertanejo, então realmente é uma forma de pegar o pessoal distraído, né? Então o cara vai lá, sintoniza o rádio aí de forma distraída, cai lá na Imprensa FM, tá ouvindo lá o Zezé de Camargo e Luciano, deixa lá, aí depois começa o falatório dele, começa a pregação dele, e o camarada aí às vezes até não tem nem como tirar de lá, né? Já tá amarrado, né? Fica amarrado lá na programação, é uma boa estratégia. O padre Francisco Silva não faz um rádio de se jogar fora, ele tem umas estratégias de comunicação muito eficientes. O cara é bom no ramo, hein? O cara é bom. O cara é bom no ramo. Sabe? Ele sabe o que fazer e como fazer. Sim. Tirando todo o aspecto aí que a gente já conhece, mas ele é um cara que manja de comunicação, é um dos poucos, né? Eu acho que ele manja mais de comunicação do que muito dono e diretor de rádio. E vive... Essa é a grande constatação que se faz, uma triste constatação, por sinal. Não é ele que tinha um transmissor de 10 mil watts? Ele mesmo. Tá. 10 mil watts, né, numa rádio pirata. É aqui na Serra da Cantareira. Esse é o cara, viu, Rodney? Esse é o camarada. Olha, meu amigo... Esse nó em pingo d'água, conserta relógio com uva de boxe, esse camarada... Tira mancha de zebra com benzina. É um gênio, esse camarada é um gênio.
Que é isso, meu amigo? Mas tá aí, então... Da meia-noite às 6 da manhã? Da meia-noite às 5 da manhã, então... Fica a dica aí, né? Daqui a pouco ele pega o resto da programação, viu? Eu acho que não, eu acho que a imprensa tá bem consolidada aí com o forró. Tem audiência? Tem audiência. Ela tá num nível médio aí das pesquisas do Ibope. Deixa eu mandar um abraço pro Luiz Wagner Machado, que tá mandando algumas notícias aqui pra gente. Ele passou uma informação aqui do Tudo Rádio sobre mais uma emissora que vai passar a ser evangélica, né? Então, Rede Salvação substitui a Morada do Sol na região de Sorocaba. É uma emissora que opera em 104,9 na cidade de Piedade. E agora é uma emissora que, se não me, pelo nome, acho que essa emissora era do grupo do Roberto Montoro, né? Então agora ela vai dar lugar à Rede Piedade FM, que com certeza é mais uma rádio aí de orientação gospel, meu caro João Alckmin. Ah, é de orientação gospel também? Exato. Que barbaridade, meu amigo, eu vou te dizer, viu? É uma rádio que pega Piedade, Votorantim, entra bem lá em toda a região lá de Sorocaba, enfim. Mais uma notícia aí de rádio que sai do ar para dar lugar aí a uma emissora de orientação gospel. E nós vamos perdendo aquela história, aquela capacidade de criar novos comunicadores, de tocar música de qualidade, porque não funciona, viu? Infelizmente, né? Infelizmente hoje a lógica do mercado é essa, né? Hoje rádio, vamos colocar da maneira como é. Rádio, infelizmente, é um negócio que, do ponto de vista econômico, é muito complicado de se fazer. É muito. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso, João. Semana que vem estaremos de volta, então, quem sabe aí com novidades, mas aguarde. Um abraço para você. Por favor, não esquece de mandar pro Marcelo. Não esqueço não. Pode deixar. Obrigado. Um abração. Grande abraço. Tchau. Tchau.